Oi, amores, tudo bem? Meu nome é Delaney Andrade. Vou começar hoje um canal e eu vou postar alguns vídeos para compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivenciado. E eu quero começar falando sobre a minha vida com Jesus. Eu conheço Jesus desde que eu me entendo por gente. Já cresci ouvindo falar quem era Jesus, quem era Deus. E eu, em certo momento, achei que de fato eu conhecesse Jesus. Mas, na verdade, a minha intimidade com ele veio se aprofundar após o período que eu comecei a enfrentar na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês um pouco de como tudo isso tem acontecido. E vou iniciar hoje, mas vou continuar compartilhando ao longo do tempo todo o processo que eu tenho vivenciado, para que a gente possa vivenciar isso juntos e vencer tudo juntos também. O meu conhecimento com Jesus começou quando eu tinha os meus 14, 15 anos, que eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento, porém eu sabia aquele básico. Eu tenho fé, eu acredito, mas eu não tinha intimidade. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu tinha um chamado, que Deus tinha um propósito para minha vida, mas eu não sabia como fazer, o que fazer, como começar, como iniciar. Era um pouco assustador para mim como fazer. E então após entender o que Deus queria para mim, eu comecei a pedir orientações em oração para que Ele me desse as ferramentas, para que Ele me levasse onde Ele quisesse que eu estivesse, de fato. E vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei até aqui, até esse conhecimento, até esse entendimento. Não foi fácil, mas chegamos até aqui. E quando eu estava passando da minha infância para minha adolescência, o meu avô paterno, que é uma pessoa assim que eu sempre fui muito apegada, ele recebeu um diagnóstico de câncer e ele veio para minha casa, onde ele passou algum período quando ele estava fazendo o tratamento. E isso me afetou muito, porque eu sempre fui muito apegada ao meu avô e eu via ele passando por certas situações que me afetavam muito, até porque eu era uma criança e eu não tinha total entendimento de todo aquele processo. E infelizmente meu avô se foi, e o que ficou para mim de todo aquele momento é que eu não queria passar por isso. E eu desenvolvi um medo muito grande dessa doença, desse diagnóstico. E eu sempre falava para os meus pais, para todo mundo que eu conheci, que eu suportaria qualquer coisa na vida, desde que eu nunca tivesse um câncer. E conforme o tempo foi passando, eu sempre fui enfatizando mais, eu fui conhecendo outras pessoas que passaram por isso, e eu sempre falava, se um dia um médico falasse pra mim que eu teria um câncer, que eu tinha um câncer, eu sairia do hospital, eu sairia transtornada, eu não ia aceitar, eu iria tentar contra a minha própria vida, porque eu não aceitaria de forma alguma passar por uma situação como essa. Mas Deus prepara tudo e prepara a gente para tudo. E num determinado momento onde eu estava muito perdida sobre como fazer o que Deus tinha para minha vida, eu comecei a orar muito e eu pedia, Senhor, me leva onde o Senhor quer que eu esteja, me dá sabedoria, me dá discernimento para tudo isso, para entender como fazer, com o que fazer, onde o Senhor quer que eu faça a sua obra. E eu sempre senti que Ele queria que eu levasse a palavra adiante a pessoas que precisassem de fato conhecê-lo. Só que eu não sabia como fazer porque talvez eu não conhecesse. Eu não tinha ainda me permitido conhecer a fundo, a ter intimidade com Ele, para poder falar do nome dele. E então eu passei por um processo de internação onde eu tive um problema no rim, uma infecção um pouco grave no rim. E desde então, desde o início desse processo, eu comecei a ter uma intimidade maior com Jesus. Eu comecei a me permitir depender mais dele,
E eu orava muito e conversava com ele e eu falava, me dá força, porque o quadro era preocupante, era grave, e eu pedia, me dá força, me ajuda a sair dessa. E aquele período que eu passei internada foi onde eu de fato me entreguei. Foi onde eu de fato comecei a ter intimidade com ele, a passar mais tempo com ele. E quando eu saí do hospital eu já me sentia mais preparada para enfrentar qualquer situação. Graças a Deus deu tudo certo. Eu fui liberada após 10 dias de internação com a infecção do rim curada, o que para os médicos foi muito surpresa, porque eles não tinham ideia de quando eu sairia da internação. Eles falavam que era muito difícil eu conseguir sair, que a infecção estava muito grave, e graças a Deus eu consegui sair com 10 dias de internação. E foi quando eu acabei saindo também do emprego que eu estava e comecei a ter um excesso de tosse, que a gente não estava entendendo mais o porquê que aquilo estava acontecendo. E aí eu comecei a procurar médicos para saber o que estava acontecendo com a minha saúde. A gente teve uma suspeita de tuberculose. Os médicos pediram alguns exames, como raio-x, e localizaram uma mancha que eles julgavam ser no meu pulmão. Então a gente teve essa primeira suspeita de tuberculose e a gente começou a fazer outros exames. Entre eles eu fiz o teste tuberculínico. Só que antes desses exames, os médicos falaram para que eu começasse já o tratamento de tuberculose. E o tratamento de tuberculose é muito agressivo. Eu passava muito mal com os remédios, então eu resolvi parar. Eu falei, não vou continuar com o tratamento até que seja de fato constatado que é isso. E eu orava muito e pedia para Deus que não fosse tuberculose. E é irônico porque eu não me sentia preparada para enfrentar uma tuberculose. E eu orava e eu pedia a Deus, eu não quero ter essa doença, eu não quero, é uma doença difícil, eu não quero. Até que eu comecei a orar diferente e falar, tudo bem, se for para ser, tudo bem, mas eu não quero que seja. E eu realmente não me sentia preparada para ter uma doença como uma tuberculose. Eis que a gente foi fazendo exames e eu fui me aprofundando, eu comecei a tirar mais tempo para orar, eu comecei a me entregar mais, a ler mais a Bíblia, a assistir mais pregações, buscar mais. E de repente eu senti uma paz no meu coração. E foi no exato momento onde a gente feito raio-x, tomografia e ressonância. Quando a gente chegou na ressonância, o médico encontrou um tumor. E ele disse, Delaine, encontramos um tumor, ele está localizado no seu timo, e a gente chama de timoma, seria um câncer no timo. E esse tumor, a gente precisa fazer uma biópsia para ver, porque provavelmente a gente precise fazer um tratamento com quimioterapia, radioterapia e tentar a cirurgia, porque o seu tumor está muito grande. Então, é necessário todo esse processo. Por incrível que pareça, quando eu recebi essa notícia, eu já tinha uma intimidade tão grande com Jesus que eu não conhecia ter. E quando eu recebi, eu fiquei em paz. Minha mãe estava comigo no consultório, minha mãe já me olhou assustada e até o médico me olhou um pouco assustado, porque se eu rejeitei o tratamento de uma tuberculose, na cabeça dele eu jamais aceitaria um tratamento de câncer. Então, todo mundo esperava que fosse diferente a minha reação, inclusive eu. E Jesus me acalmou de um jeito que é sobrenatural. Eu não sei explicar como tudo isso tem acontecido, mas tem acontecido. E ele me acalmou de tal forma que eu recebi o diagnóstico e eu falei, tudo bem. E a minha única reação foi perguntar, quando a gente começa? Como a gente vai tratar? E saí do consultório, o médico até falou para minha mãe voltar lá depois sem mim e dizer como eu estava reagindo os outros dias, porque ele entendeu que ainda não tinha caído a minha ficha, que eu ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. E eu saí e eu disse para minha mãe, tá tudo bem, a gente vai fazer o tratamento. O cabelo vai cair, não importa, tá tudo bem. E assim eu fui para casa, os dias passaram, eu fui passar numa consulta direta com um oncologista e quando a gente chegou lá, abriu-se um fio de esperança. Ele disse que poderia ser um linfoma. E aí ele me explicou a diferença do linfoma para o timoma. A diferença é que o linfoma, ele
é um tumor, não deixa de ser um câncer, é um câncer também. Ele afeta a parte linfática do corpo e também o sistema imunológico. Porém, tem mais chances de cura. E o tratamento dele é feito com quimioterapia. Apenas, não é necessário cirurgia. E pelo tamanho do meu tumor, era preferível que fosse o linfoma, porque o linfoma do tamanho do meu tumor, ele ainda tem chances de cura. O timoma do tamanho do meu tumor, ele seria o estágio mais agressivo da doença. Então a possibilidade de cura seria muito menor. E assim a gente começou o momento de maior apreensão, de saber, e agora, o que vai ser? Ter um câncer, como vai ser daqui para frente? Eu ia entrar no desconhecido. Mas o tempo todo eu estava em paz, eu sentia essa paz. E muitas pessoas falaram para mim, quando você orar, repreende essa doença, fala que você não quer. E quando você chegar na biópsia não vai ter mais nada. E eu só sentia no meu coração, quando eu ia orar, eu não conseguia falar que eu não aceitava, que eu não queria. Porque eu sentia que Deus estava me colocando naquele lugar, naquela situação, porque Ele tinha um propósito para isso. Que não era em vão que eu ia passar. E que aquela doença não tinha vindo para a morte, independente de qual ela fosse, de qual grau ela estivesse, de que lugar ela estivesse. E então eu orava e eu falava, Jesus, eu não quero ter essa doença, mas se é da tua vontade, que assim se faça. Se você está permitindo, que assim se faça. E que a única coisa que eu te peço é que você não saia de perto de mim por nem um minuto. Porque se você não sair de perto de mim, eu tenho certeza que eu vou vencer. E assim foi minhas orações. Eu cheguei a pedir cura uma única vez. Dali em diante eu já não sentia a necessidade de pedir para que ele me curasse. Eu já tinha certeza que ele iria me curar. E que as curas vieram principalmente emocionalmente, para depois ele vir me curar dessa doença, porque eu creio que assim vai ser. Mas ele já tem cuidado de tudo e eu comecei a ver os detalhes disso. E foi aí então que eu conheci de fato Jesus, que eu pude entender a vontade, a necessidade de passar horas conversando com ele, que eu pude entender que quando eu falo ele me responde de alguma forma, que seja por um louvor, seja por uma palavra, por uma pessoa, uma mensagem que chegou, de alguma forma ele me responde, o tempo todo ele está ali. E eu só pude entender isso diante de uma grande dificuldade. Eu já tive inúmeras oportunidades de entender que ele estava ali. Eu já tive inúmeros ganhos na minha vida que eu podia entender que era ele trabalhando. Mas eu só fui entender isso na grande dificuldade. E assim eu comecei a ter mais intimidade com ele, como eu disse, a buscar mais ele. E em todo o tempo ele me falava que ele colocava no meu coração para que eu fosse forte e corajosa. Porque o tempo todo ele estaria comigo. Onde eu estivesse, ele estaria comigo. E ele não me deixaria sozinha. Uma das preocupações que eu tinha é porque, como eu não estava mais trabalhando, eu não tinha convênio. E foi uma bênção, porque eu estou fazendo tudo pelo SUS, mas eles me encaminharam para um hospital particular. E nesse hospital eu sou tratada pelos melhores médicos, pessoas que olham para mim, que me tratam muito bem, que adiantam todos os exames. Datas que pessoas passam muito tempo esperando para ter uma consulta, um exame feito. Para a glória de Deus, eu tenho conseguido tudo muito rápido. Então, eu não tenho um dia que eu consigo reclamar de tudo que está acontecendo. Eu não tenho um dia que eu consiga ver algo negativo em tudo que está acontecendo. O tempo todo são médicos bons, exames rápidos. Eu descobri o câncer no dia 13 de dezembro. E agora, já em fevereiro, eu já vou começar a minha quimioterapia. Então foi tudo muito rápido. Eu começo amanhã o meu processo de quimioterapia e posso dizer que eu estou preparada para tudo que vier. Jesus tem me protegido de uma forma que, por mais que a doença esteja aqui, que eu sei que ela está, porque eu sei que com cada pessoa ele trabalha de um jeito. Eu creio que Jesus pode tirar um câncer antes da biópsia, eu creio que ele pode tirar antes de uma cirurgia, que ele pode tirar no próximo exame que você fizer depois de descobrir. Mas comigo, ele não ia fazer assim, ele não vai fazer assim. Eu sei que eu vou ter que passar por todo o processo
o processo de quimioterapia, eu sei que meu cabelo pode cair, que eu posso me sentir enjoada, que muita coisa pode acontecer. Mas ele me preparou para isso, ele tem me preparado para isso, ele tem me preparado para não desanimar. Eu sei que não só nisso, muitas outras adversidades vêm. O meu problema pode não ser só o câncer, muitas coisas vêm junto com ele, muitas coisas a gente pensa junto com isso. Somos humanos e a gente às vezes se abala e a gente pensa, mas como vai ser? Será que vai ser difícil? Será que vai ser fácil? Mas a certeza de que ele está o tempo inteiro comigo é o que me mantém de pé. Uma vez eu tive um sonho, em um dos dias que eu estava mais preocupada, que foi antes de ter o resultado da biópsia, se era o linfoma ou o timoma, me deu um momento de preocupação e eu orei muito e fui dormir. E quando eu dormi, eu tive um sonho e eu sonhei que eu conversava com uma menina, que eu não sei quem é, e ela começava a chorar e ela falava pra mim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sei nem do que ela estava falando. Ela tinha alguns papéis nas mãos e ela falava, eu não vou conseguir, eu não vou entregar, eu não vou dar conta. E eu falava pra ela, calma, vai ficar tudo bem. E aí eu pegava ela pela mão e falava, vem aqui comigo. E a gente saía nas ruas e eu começava a cantar com ela, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. E eu acordei no outro dia e eu até comentei com uma pessoa, eu falei, nossa, sonhei isso, foi tão forte, foi tão legal. E eu pensei que eu estava ajudando uma pessoa no sonho, mas depois eu entendi que aquela palavra era para mim, porque eu fui ouvir todo o louvor e eu entendi que era para mim, porque hoje essa é a frase que eu mais levo comigo, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Jesus tem me mostrado que o mesmo Jesus que curou, que ressuscitou mortos e que ressuscitou, ele pode me curar, se ele quiser. E eu estou à disposição do que ele quiser. Se ele quiser me curar em 1 mês, em 2, em 3, em 1 ano, o que ele quiser que eu passe, eu vou passar, porque ele vai passar comigo. Ele passou muita coisa por mim, então eu não sou ninguém para não querer passar, para não querer sofrer. Quando eu descobri o câncer, a minha maior preocupação, a minha primeira pergunta foi, e agora? Como eu vou falar para Jesus, me cura? O que eu faço por Jesus? Eu não faço nada, eu não leio a Bíblia, eu não oro direito, eu oro bem pouco, eu entrego uma oração de 10 minutos, onde na maioria das vezes eu estou pedindo um monte de coisa, eu não agradeço porque eu acordei, eu não agradeço porque eu tenho uma família, eu só peço. Eu não trabalho na obra dele, eu não faço nada. Então, como eu vou chegar para ele e pedir algo tão grande como a cura de um câncer? E nesse momento de aflição, onde eu ficava o tempo todo me perguntando como, por quê, e agora, o que eu vou fazer, como que eu vou falar com ele, como que eu vou pedir para ele, ele me disse, filha, para, calma, respira. Não é sobre o que você fez, não é sobre o que você faz, é sobre o que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu vou fazer. Não é sobre quem você é sobre quem eu sou. Então me deixa ser, me deixa fazer. Coloca na minha mão e descansa. E foi assim que eu fiz desde então. Não tenho dias, não tenho dias de, nossa, hoje não vai dar certo. O tempo todo eu enxergo. Eu enxergo ele falando comigo e falando, calma, vai dar certo. Eu tô aqui, eu tô com você. E quando eu acho que ele não vai falar, ele fala. Quando eu não entendo, ele colocou um louvor no meu coração, mas eu não entendi que era pra mim. Ele usa outra forma, ele coloca uma pessoa, ele sempre dá um jeito. E eu tenho escutado algumas pessoas falando que, de alguma forma, alguma palavra que eu falei, alguma conversa que teve comigo ajudou elas em alguma coisa. Então eu sinto essa necessidade de compartilhar com vocês, porque isso pode ajudar outras pessoas e com certeza vai me ajudar muito também. E se Jesus permitiu tudo isso, precisou de tudo isso para que eu leve a palavra dele, assim vai ser. Que eu vou levar a palavra dele por onde eu for, por onde eu passar, cada pessoa que eu encontrar. Se eu precisar estar no hospital para levar o amor dele para alguém que precise estar lá, ele vai me usar lá. Então eu acredito que todo esse processo que eu vou passar é justamente para isso,
para que eu possa levar ele onde eu não levei até agora, para todas as pessoas que precisarem. Assim como eu precisei, assim como eu sentia necessidade, como eu tinha medo das coisas, porque eu não tinha intimidade com Jesus. Hoje eu entendo que o meu medo nunca foi ter um câncer, porque se fosse só isso, eu tenho medo de ter um câncer, eu teria medo até hoje, eu estaria morrendo de medo agora. O meu medo era não ter intimidade com Jesus, era a falta de intimidade que eu tinha com Ele, porque se eu não tivesse um câncer, eu tivesse uma gripe, uma pneumonia e eu não tivesse Jesus, eu ia estar desesperada, porque se eu não tivesse um câncer, mas eu não tivesse Jesus, qualquer coisa poderia ser a morte. E mesmo com o câncer, por eu ter Jesus, eu sei que não é morte. Eu sei que é vida, porque Ele é vida. É isso. Deixa eu ler. Gente, eu vou ler os comentários aqui. Tássio, obrigada. Estamos juntos sempre. Ai, Mari. Mari, também te amo. Silvinho, entrou. Deixa eu ver. Gente, olha, eu não vou mandar beijo para todo mundo em particular, porque tem bastante gente aqui. Então, um beijo para todo mundo que tá vendo. Muito obrigada pelas mensagens. Aline, beijo, te amo. Ai, Adriano, beijo, também te amo. Muito obrigada pelas palavras. Gabi, você tem sido muito importante, de verdade. Ericona, beijo. Gente, vou chorar. Gente, beijo pra todo mundo que mandou mensagem. Não vai dar pra falar pessoa por pessoa, porque tem bastante gente, graças a Deus. Mas um beijo pra todo mundo, de verdade. Obrigado pelas mensagens. E eu espero passar alguma coisa boa pra vocês através de tudo isso. E de verdade, qualquer dificuldade que vocês tiverem que enfrentar, seja parecida com a minha, menor do que a minha ou maior do que o que eu tenho passado, de verdade, tenham fé e chama por Ele, chama por Jesus. Ele é a melhor pessoa para estar com vocês nesse momento. Eu tenho aprendido muito isso. A minha força é total disso. Sem Ele, eu tenho certeza que eu não estaria tão forte. Eu tenho certeza que eu teria entrado em desespero, sim. Mas não importa o que vocês estão passando, chama por Ele, cria intimidade com Ele, vocês vão ver que Ele responde, que Ele está ali o tempo todo. Há uma peneira nos momentos difíceis que a gente tem na vida. Tem pessoas que a gente acha que não vai estar ali e estão, tem pessoas que a gente acha que vai estar e não estão, e eu sei o quanto isso é decepcionante, mas existe uma pessoa que nunca vai decepcionar, que vai estar ali todo o tempo, ainda que todo mundo vá embora. Então, recorre a Ele. Crie intimidade com Ele. E eu vou continuar compartilhando, então eu peço que vocês venham com frequência. Fiquem ligados que eu vou postar todo o processo. Beijos, fiquem com Deus.